Olá, sexto ano, espero que vocês estejam bem. E nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos conteúdos que nós já estudamos até aqui. Muito bem. No capítulo 1, nós vimos a parte interpretativa, capa de revista, e na parte gramatical nós vimos sintagma, com foco em sintagma nominal. Porém, vimos também a noção do que seria o sintagma verbal, vimos também tipos de frases, né, com foco para frases verbais e frases nominais. E também revisamos algumas regras de acentuação, vimos também a ortografia do G e do J, né, vários elementos, vários conteúdos de revisão. Então, nesse capítulo 2, né, não será diferente. A primeira parte é sempre interpretativa. Espero que vocês estejam com a apostila em mãos para observar que na página 26 o nosso capítulo chama-se Regras para Melhorar o Mundo. Então, vocês poderiam me perguntar que tipo de texto, né, que nós poderíamos estudar, que gênero textual nós poderíamos estudar então, se o nosso capítulo vai se chamar Regras para Melhorar o Mundo. Pois bem, vocês vão observar também na página 27 que um texto que vocês vão trabalhar várias páginas, nós vamos trabalhar várias páginas, é a Carta da Terra para Crianças. E nessa Carta da Terra para Crianças, você vai observar que a forma como é falado, direcionado para você, né, o leitor, né, é feito de uma forma impondo regras. Então, os textos reguladores trabalham exatamente com essa ideia de estabelecer regras, não só como esse texto, mas como textos como leis, como estatutos, né, onde nós, como cidadãos, temos que seguir de acordo com o que vai sendo falado, vai sendo colocado para nós. Um ponto muito interessante e muito importante que vocês têm que observar, que a característica para esse texto, né, é o uso de um verbo esse que você já estudou também no Fundamental 1, e agora você vai revisar um pouco e aprofundar, pensando em algo como uma ação, né, a ser executada aqui dentro do texto, mas o verbo no modo imperativo, ele traz algo especial, ele traz uma ordem, ele traz um apelo, ele traz um convite, né? Busque, crie, avalie, né? Então você vai observar que na forma como você vai lendo as ordens, né? A forma como você vai ter que seguir aquela regra, que ele vai tentando estabelecer essa relação com você que é o interlocutor, né? É para quem foi criado o texto, né? Então, você observa dessa maneira, ele impondo, né, essa ordem, impondo esse apelo, né, esse convite e tudo mais. Então, o uso do modo imperativo dessa ação verbal, né, é muito, muito importante dentro dos textos reguladores. Observem isso sempre, tá? Seguindo adiante, né, eu gostaria que você chegasse até a página 33. Na página 33, você vai observar em destaque um título, Núcleo do Sintagma Nominal ou Substantivo. Enfim, você já estudou o que é o sintagma nominal, você tem noção do que é o sintagma verbal, você já estudou os determinantes que acompanham, então, o sintagma nominal, já revisou o que é o substantivo, então agora nós vamos retomar alguns desses elementos e prosseguir dentro desse conteúdo. Muito bem. Observem aqui comigo. Você viu que o sintagma, dentro do sintagma nominal, sintagma verbal,
a gente pode estabelecer uma ideia de blocos. O que seriam os blocos? Dentro de uma frase, existem elementos que conseguem ser independentes um do outro, porque têm significado próprio. O que acontece nessa frase? O cão brincalhão pegou a bolinha. Nós podemos dividir em dois blocos, como já estudamos. O cão brincalhão, sendo o primeiro bloco, chamamos de sintagma nominal. Por que chamamos de sintagma nominal o cão brincalhão? Chamamos por quê? Porque os elementos que compõem, você tem aqui o, que é um artigo, o cão, que é um substantivo, e você tem brincalhão como um adjetivo, que é uma característica. No segundo bloco, se iniciando pelo verbo, eu sempre falei com vocês a relação de o sintagma verbal, ele se inicia pelo verbo. Porque dentro do sintagma verbal, a palavra mais importante, que é o núcleo, eu já tinha adiantado para vocês, que é ação verbal. No caso de pegou a bolinha, pegou, aqui é o núcleo. Dentro de o cão brincalhão, que é o primeiro bloco, sintagma nominal, você sempre vai observar assim. Como que eu vou saber qual é o núcleo do meu sintagma nominal? Eu sempre pontuei com vocês a questão de ser um nome e de ser um nome ser um substantivo. Porque a gente já revisou que o substantivo é uma classe de palavras que dá nome a todas as coisas. O seu nome, o nome dos objetos, o nome dos animais, enfim. Então, você pode observar que dentro de o cão brincalhão, você tem o, que é artigo, e você tem brincalhão, que é adjetivo. Sobra para a gente observar que a palavra mais importante, e também você pode se perguntar de quem ou do que está sendo falado, porque é o principal dentro da frase. Então você vai observar que o foco de todas as atenções é a palavra cão. É dele que nós estamos falando o tempo todo, tanto no primeiro bloco quanto no segundo bloco. Então, você observa que cão, sendo o substantivo, é o principal, é o nome, é o núcleo do sintagma nominal. Assim como dentro do segundo bloco, o foco é a ação verbal, o núcleo desse sintagma verbal é pegou. Mas essa segunda parte aqui do bloco do sintagma verbal, a gente pode deixar para depois. Isso você vai aprofundar no 7º ano. Agora o seu foco tem que ser o núcleo do sintagma nominal. Uma pergunta que vocês poderiam fazer nesse momento é dizer assim, Elisa, dentro do núcleo, dentro do contexto do sintagma nominal, o núcleo ele vai ser sempre um substantivo? Boa pergunta. Então, eu vou responder para vocês o seguinte, nem sempre será um substantivo. A maior parte, na maior parte dos casos, você vai observar que vai ser o substantivo. Porém, existe uma exceção. Então, eu já vou preparar vocês para que, se encontrarem essa exceção, também estejam aí preparados. Muito bem. Coloquei esse exemplo aqui, ó. Eu quero sorvete. Então, você poderia observar o seguinte. Separei já em dois blocos. O eu no primeiro bloco. O quero sorvete no segundo bloco. No primeiro bloco, eu tenho apenas a palavra eu. A palavra eu você já estudou. É um pronome. Que são aquelas palavras que substituem outras, com o intuito de não repetir dentro do contexto. Podem acompanhar nomes também, mas a função principal é de substituir. E dentro de quero sorvete, você vai observar que a gente delimitou pela questão do verbo, assim como aqui em cima no exemplo anterior. Então, o quero como verbo serve de norte
para você dividir a frase em dois blocos, né? Então, nesse primeiro bloco aqui, você observa que tendo uma palavra apenas, é claro que ela vai ser o núcleo também, né? Mas não é só isso. Eu quero chegar no seguinte momento, que você observe que a palavra eu, ela não é um substantivo, ela é um pronome, como eu falei, né? Então, para você ter uma ideia de que dentro do sintagma nominal, você pode ter um pronome sendo então o núcleo do seu sintagma nominal. Você pode ter. Ocorre menos, mas você pode ter, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? E não se esqueçam que no caderno de atividades, você tem logo no início lá um esquema maravilhoso que você pode aproveitar para pesquisar os determinantes. Os determinantes, os artigos, todos os artigos, você tem exemplos de adjetivos e você tem exemplos também de numerais, que são classes que você já estudou no Fundamental 1. Mas não se preocupem, eu tenho, como eu falei anteriormente também, não se preocupem em decorar essas tabelas, não. Usem só como fonte de pesquisa, porque a prova em si mesmo, a avaliação, o que for que nós tenhamos que fazer mais adiante, ela sempre vai se basear primeiramente na interpretação da situação, não em decorar, né, aí todas aquelas palavras que são muitas, tá? Então, a partir de agora, eu marcarei com vocês exercícios da apostila, de caderno de atividades. Façam com bastante atenção, usando respostas completas. Observei que nos exercícios que me mandaram, né, pelo portal, muitas respostas estavam incompletas. Não deixem de trabalhar com essas respostas completas, tá? Aperfeiçoem isso, continuem com essa prática, tá? Letra maiúscula, a pontuação final, corrijam a ortografia. Se tenham dúvida de uma palavra ou outra, mande para mim, consulte no dicionário, o que for melhor para vocês, tá? Tem alguns outros detalhes da matéria, algumas coisas a mais, mas por hoje é essa parte de revisão e essa parte de prosseguimento da matéria, né? E mais adiante eu explico então outra parte, né? Uma parte de cada vez, tá? Um beijo para vocês.